Quero convidar aqui 2 experts no assunto. Vem pra cá, Lúcio Santana e Felipe Augusto, por favor. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Trouxe pra você uma Uau, lembrança. que chique, gente. Olha só. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Por favor, fica super à vontade. Obrigada pelas flores. Que gentil da sua parte. Mulheres adoram ganhar flor, viu, gente? Já fica a dica aí pra vocês, tá? É uma forma muito gentil da gente se sentir querida, né? Então, muito obrigada por esse carinho. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né, de expansão dentro da parte do empreendedorismo. Hoje a gente sabe que a gente está num momento do nosso país em que tem muita gente empreendendo, muita gente deixando seus trabalhos, até mesmo CLT ali, né, para poder empreender, para poder arriscar. Mas tem muita gente ainda com dúvidas e muita gente que acaba abrindo o seu primeiro negócio e falindo, né? Acontece isso demais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dentro da expertise de vocês, né, como empresários e também empreendedor, contasse um pouquinho pra gente como é que vocês veem essa migração de quem que é funcionário e que vai arriscar no mundo do empreendedorismo. Legal. Bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu creio que a forma mais fácil e menos custosa de você começar a empreender é onde você está no momento. A pessoa, quando trabalha numa empresa, ela pensa que ela tem que cumprir o horário, ela tem que fazer somente o que ela foi contratada para fazer, e eu nunca pensei assim. Ainda nos Estados Unidos, quando eu cheguei, eu entregava jornal, eu chegava mais cedo, eu limpava a parte do warehouse, né, o galpão, eu sempre entregava mais, e aí as oportunidades começam a aparecer. Então, acho que é entregando mais onde você está agora é a melhor forma de você começar a transição. Uhum. Quanto tempo você morou nos Estados Unidos? Você mora lá ainda, não? Eu moro ainda nos tá lá? Estados Unidos, tem 26 anos, eu saí daqui em 98, né, com $1.600 no bolso, em busca do tão sonhado, né, sonho americano. Vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro. E a história não é tão bem assim, né? Sim. As dificuldades vêm igual no empreendedorismo, temos as dificuldades, mas quando você se conecta com quem já fez, quem errou, você sofre menos. Lúcio, me fala um pouquinho como é que foi a sua trajetória profissional para chegar até aqui, até onde você, né, se conectou, enfim, conta um pouquinho da sua trajetória, porque eu sei que, né, tanto vocês têm histórias fora do país, né, então eu queria que vocês contassem um pouquinho de cada um. Claro. Eu cheguei nos Estados Unidos, até então eu acreditava que no primeiro ano, trabalhando duro lá, eu voltaria para o Brasil, compraria uma casa para mim, para minha mãe, compraria o carro, Opala, a moto tão desejada e teria muito dinheiro. Mas a jornada não foi tão simples assim. Os primeiros 3, 4 anos foi aprendendo, quebrando a cara, sobrevivendo. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de telefone, vendia telefones. E eu falo, o segredo para você que quer empreender, que ainda não é empreendedor, faça mais do que é pedido. Você que é empreendedor e quer crescer, entregue mais do que você também ofereceu e talvez colocou no contrato. Então a minha jornada hoje nos Estados Unidos é ajudar os imigrantes. Eu quero que eles não passem pelo que eu passei. Eu falo muito de remissão de tempo. E remissão de tempo é quando você se conecta com alguém, passa para a pessoa aquilo que ela viveu, né? Você entrega um pouco da sua vida e você ajuda ela. Então hoje nos Estados Unidos, muitos imigrantes saíram do Brasil em busca do sonho americano, chegaram lá, esqueceram de quem elas eram, porque dependendo do ambiente que você chega, as pessoas têm a tendência de falar, esquece quem você era no Brasil, advogado, o que for. E a pessoa realmente esquece, Bárbara. Ela acaba esquecendo quem ela é, ela foca em buscar dinheiro, sobreviver, que é o normal, e ela acaba esquecendo que ela tem muito mais para dar. E o que mais me incomoda, ela não consegue acessar o que o país de verdade pode oferecer, que é muita riqueza. Mas não é só ir atrás de dinheiro, é ser um empreendedor e trabalhar com mais inteligência, prestar atenção no que o mercado está acontecendo, mudando. Então eu sou muito... Hoje eu trabalho numa dor que eu tive, que eu solucionei. Tenho uma plataforma onde eu ajudo imigrantes
a se conectarem, aprender mais e poder aproveitar o momento do mercado e não simplesmente só sair trabalhar. Importante. Felipe, fala um pouquinho. Você mora em Portugal? Moro em Portugal já. Tá, mas você é brasileiro também? Sim, sou brasileiro. Fala um pouquinho como é que foi a sua trajetória. Exatamente. Bom, eu, assim como meu colega, também tive essa dificuldade quando eu saí do Brasil. Só que eu fui um pouco mais preparado. Foi através de um mecanismo português chamado Startup Visa. É um mecanismo de atração de empreendedores já qualificados. Portanto, já tem um caminho um pouco mais pavimentado, um pouco mais seguro. E o acesso ao ecossistema também é um pouco mais simplificado. Portanto, o planejamento, a informação fazem toda a diferença quando tu está pensando ali em internacionalizar ou simplesmente imigrar. Portanto, a minha experiência lá fora começou assim, começou boa, está sendo boa até agora. E, portanto, criamos um negócio justamente para atender exatamente isso. Essa demanda que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil também. E lá em Portugal, né, o que tem de brasileiro também indo para lá, eu até ouvi falar que o pessoal tá dando aula de português, do nosso português aqui do Brasil, porque eles falam que acham mais bonito o sotaque brasileiro. Sim, os europeus gostam, isso, exatamente. Felipe? Os europeus gostam muito do sotaque brasileiro. Eles entendem com mais facilidade, eu diria, né? Uhum. E todas as vezes que eu interajo lá com os europeus, eu sempre tenho uma surpresa, uma grata surpresa, na verdade, porque eles conseguem me compreender com mais facilidade. Olha que legal. Portanto, mesmo tendo o inglês ali como uma segunda língua, o português brasileiro é muito bem aceito e as pessoas gostam muito de conversar. Eu, como brasileiro, acabei aprendendo um pouco português de Portugal para poder também ter as relações comerciais um pouco mais facilitadas, né? Com certeza. Quais são os maiores erros que os imigrantes fazem, né, nos países, tanto nos Estados Unidos quanto ali, né, em Portugal, na Europa? Fala um pouquinho, quais são os maiores erros que você já viu? Vamos lá, o primeiro é acreditar que o que ele está fazendo vai continuar da mesma forma o tempo todo. E eu creio que até, se você voltar 5 anos atrás, até poderia ser, porque demorava muito para mudar algo. Hoje em dia não, tudo é muito rápido, com a tecnologia, automações, processos, nada é igual o que aconteceu talvez há 6 meses atrás. Então o maior erro é se acomodar e acreditar que nada vai mudar na empresa. Se ele não aperfeiçoar, buscar tecnologia, automações, ele vai ficar para trás. Se ele não buscar conhecimento, vai ficar para trás. Uhum. Eu compartilho da mesma. Eu penso que a falta de preparação e planejamento hoje em Portugal é um grande fator que as pessoas cometem e que é muito fácil de ser resolvido. Portanto, há muita informação disponível e o que nós fazemos é organizar essas informações de uma forma um pouco mais linear para que a pessoa consiga entender o início, o meio e o fim dessa jornada. Como eu gosto dessa palavra, jornada, né? É uma jornada. É uma jornada, exatamente. Então, eu penso que a falta de planejamento e preparação, sem dúvida, é um dos maiores erros. Acho que muito brasileiro acaba falando, eu quero viver isso, eu vou fazer, eu vou de qualquer jeito, eu vou e vai ser assim, vai dar tudo certo. Ok, eu acho que vale a pena arriscar, né? Que nem você foi, né, Lúcio? O brasileiro tem muita força, o brasileiro é corajoso. A gente tem essa coragem. A lutar todos os dias, o brasileiro nunca desiste. Mas espera aí, por que eu tenho que seguir esse padrão de nunca desistir se eu posso fazer de uma forma mais fácil? A gente tem esse padrão de crença de que a gente tem que sofrer, né? O brasileiro tem esse padrão já, não, eu vou lutar, e a gente vive 24 horas lutando. Gente, pelo amor de Deus, eu falo, gente, dias de luta, mas tem os dias de glória. Eu quero viver só nos de glória, porque lutar todo dia não dá. Exato. Não é? E eu acho que o brasileiro, ele precisa mudar essa mentalidade. E é engraçado que quando ele vai pra lá, ele acaba conseguindo mudar essa mentalidade. Por quê? Você acha que o ambiente influencia? Eu sou fã de ambiente. Eu creio que o ambiente, ele puxa. Eu acho que o ambiente, ele não tem lado. Se você cai num ambiente ruim, ele te joga para baixo. Se você cai num ambiente bom, ele vai impulsionar você para algo melhor. Então, se você chega nos Estados Unidos e você quer somente conviver com brasileiros, porque você quer ficar numa área de conforto, uma zona de conforto, e buscar fazer a mesma coisa que você já fazia no Brasil, às vezes nem muda, Bárbara. Eu fiquei por um período da minha vida numa zona de conforto, buscando a mesma coisa. Eu achava que tinha que ser do jeitinho brasileiro. Por exemplo, no primeiro ano, eu tomei 18 multas. Peraí, daqui a pouco eu seria preso nos Estados Unidos. E eu virou a chave. E peraí, eu estou em outro país, outra cultura, eu tenho que respeitar a cultura do país
Eu falei, chega. Então eu comecei a me adaptar. Peraí, pagar imposto é bom? Eu pergunto para qualquer empresário brasileiro e falar que não. Eu já acho que é bom, porque eu consegui enxergar o lado positivo, os benefícios e eu me adaptei ao país. Então você tem que esquecer um pouquinho da cultura e começar a ajustar aos poucos para você virar a chave. Senão você vive nos Estados Unidos, num lugar próspero, é como se fosse uma prateleira cheia de coisas boas e você só acessa um pouquinho. É como se fosse uma mesa farta e você só senta no chão e começa a pegar só as migalhas. Não dá. Você tem que acessar o que tem de melhor. E aqui no Brasil também é a mesma coisa, tem muita coisa boa. Só que às vezes a gente se acostuma, se adaptou ao jeitinho e só buscar o que é pior. E não dá. O empreendedor tem muito para oferecer, ele abençoa qualquer lugar que ele vai. Ele produz empregos, ele gera riquezas, só tem que se adaptar um pouquinho para poder acessar o melhor que o Brasil tem e também lá fora tem, assim, a diferença grande é que nos Estados Unidos o governo apoia muito. Você compra uma empresa dando 20%, 10% de entrada. Aqui no Brasil é muito mais difícil. Lá, nos primeiros 3 anos, o governo quer que você dê certo. Ele não quer que você pague imposto, ele quer que você dê certo somente. Aqui é uma dificuldade maior. Eu converso com muitos empresários e dói isso, né? Né? Até comecei a falar que todo mundo que abre o seu primeiro negócio acaba falindo, né? O primeiro. A maioria das vezes aqui, gente, é isso. É arriscar jogar o dinheiro no lixo para ver o que vai dar, né? Lá na Europa também é um pouco assim, tem o governo dá essa ajuda ou lá é um pouquinho mais diferente? Exatamente igual. Lá na Europa nós temos a União Europeia, né? Portugal pertence ao bloco da União Europeia, portanto há muitos recursos parados lá. E por falta de projeto, inclusive. Eu sempre estou aqui no Brasil agora recentemente falando sobre isso, estimulando que o empreendedor brasileiro possa pavimentar um caminho e chegar até lá com o seu projeto para poder acessar esse recurso que às vezes ele não consegue aqui no Brasil. Portanto, está lá disponível, precisa estar um pouco mais preparado para poder chegar lá e acessar esse recurso. A gente está falando aqui sobre a questão também dos impostos, né? Agora com o governo do Trump, a gente viu que tem algumas mudanças. O que mudou para o empreendedor lá nos Estados Unidos depois desse governo do Trump? Eu vejo que imediato assustou, na verdade, porque a mudança ainda está em processo. Teve a pausa de 90 dias, então dá um susto. Nós sabemos, eu creio que nós vamos ter consequências. Mas o Trump, ele tem uma pegada dura. Ele vai com tudo, ele não quer saber o perfil dele de negociar. Certo. E depois ele vê o que ele pode negociar. Eu não creio que tudo que ele está implementando faz sentido. Algumas coisas eu acho que faz sentido, mas vai custar um pouco para o empreendedor e para o consumidor. Não tem jeito, qualquer mudança gera dor em várias áreas. Então nós vamos sofrer um pouquinho, mas eu creio que é o melhor país. Ele está pensando realmente nos Estados Unidos, ele vai ter que voltar atrás em algumas decisões que ele tomou, como já tem acontecido, mas é o perfil dele. Ele é duro, não abre mão, depois que ele apertou, ele fala, agora eu negocio. Então, ele é bem agressivo, ele né? É agressivo, é um perfil forte. Ele é o cara que jamais faria um CDB sem risco nenhum. Ele ia no topo ali. Porrada, agora vamos conversar? Lá na Europa, né, a gente vê que é uma moeda forte, muito forte. Mas eu tenho alguns amigos que foram para lá e que falam que eles trabalham muito, é um trabalho muito pesado e que não é tão bem remunerado quanto nos Estados Unidos. Isso é uma verdade? Como é que funciona lá? Exatamente. O sonho americano, né, como nós dissemos aqui agora há pouco, ainda persiste, mas que alguns países da União Europeia são países que são muito ricos, como o Luxemburgo, como a Suíça, a Alemanha, portanto, como os Estados Unidos, também tem muitos brasileiros que são descendentes de italianos, alemães ou espanhóis, então é muito interessante poder conhecer as suas origens para, de repente, poder chegar lá dentro, né, de um caminho já mais seguro. E é o que eu recomendo, acho que para toda a gente que eu falo, voltar um pouco às origens para poder, de repente, já ter um caminho pronto ali, é só, de fato, ter um pouco de conhecimento para poder acessar aquele caminho e chegar com segurança lá na Europa, que tenho absoluta certeza que vai dar certo. Tem muito brasileiro que tem descendência, né, italiana, espanhola, só que agora mudou, né? Agora, antigamente você podia, por exemplo, eu tenho o meu bisavô que era, então eu poderia
tirar. Hoje não, é só agora quem é filho mesmo, né? Sim. Ou neto, acho que é isso? Sim, direto sim. Italiano, né? né? Mudou agora a legislação italiana. Uhum. Então, causou também um pouco de espanto essa legislação, mas como toda legislação, ela se atualiza. Então, de repente, uma pressão um pouco mais forte de outros países de fora da União Europeia pode fazer com que ali o primeiro-ministro, até o parlamento italiano possa rever, porque vai causar de fato ali como tem causado nos Estados Unidos, né, essa política um pouco mais agressiva que o Trump está adotando em relação aos imigrantes, né? Eu vejo vídeo, por exemplo, que preocupa bastante as obras paradas, né, comércios fechados. Então, esse é o momento que é preciso passar, entretanto, é um período que logo passa e volta-se ao normal. Mas isso é o que eu costumo dizer, abre oportunidade para quem está se planejando. Né? Abre esse caminho e as pessoas que estão ali mais preparadas, eu tenho absoluta certeza que vai ocupar espaço. Tá. E é interessante, Bárbara, porque em momentos assim, o empreendedor que ele não se planejou para poder ter o cash flow, ou seja, fluxo de caixa, ele sofre. Porque, na verdade, nesse momento é que tudo para, mas você tem que ter uma organização. A maioria das ligações que eu recebo de empreendedores apavorados é: Lúcio, entrou um contrato agora de $200 mil, mas eu não tenho a capacidade financeira de pegar o trabalho. Aí o que ele faz? Ele tem que terceirizar. Um trabalho que ele ganharia $100 mil, ele ganha 50. Porque alguém se planejou, tem fluxo de caixa, tem linha de crédito. E olha que nos Estados Unidos, a coisa mais fácil é você ter linha de crédito. Os bancos, o governo, o SBA, eles querem te ajudar. Falta um pouco de conhecimento, planejamento e um pouco de ação também. É verdade. Não coloquem em ação coisas que já escutaram. E assim, hoje até nós que somos turistas, que temos um visto mais básico, você pode ter uma conta fora do país. Até a gente tem um cartão lá, enfim. E aí, esses dias aumentaram não sei quanto lá o limite. Eu falei, gente, mas a gente nem usa. Sem pedir. Né? Não a gente não usa, a pediram gente pra não aumentar. pediu, mas eles aumentam por quê? Porque quando a gente vai, eles ficam felizes que você gasta no país. Então, isso é uma coisa que eu acho sensacional que acontece lá, porque eles realmente instiga você a colocar o teu dinheiro no país. Pra Isso girar. é sensacional. Chegaram algumas mensagens aqui para vocês. Vamos lá para a gente responder aqui para os nossos telespectadores. Pode colocar na tela, por favor. A Tatiana aqui de São Paulo. O ambiente para empreender nos Estados Unidos é mais favorável do que no Brasil? Um beijo, Tati. Obrigada pela sua pergunta. Tatiana, é duro falar, mas eu gostaria muito que o Brasil fosse da mesma forma. Mas lá é quase que você é acolhido. Eu me sinto acolhido. Eu invisto em mais de 20 negócios nos Estados Unidos. Eu abro uma empresa hoje, eu identifico um empreendedor que tem potencial. Eu abro a empresa, eu vou no banco e eu já pego uma linha de crédito de 30, 40, 50 mil dólares. Olha que absurdo. A empresa acabou de ser formada em 2, 3 dias, saiu o CNPJ, eu vou no banco, abro a conta, cartão de crédito, 30 mil dólares. Isso me dá a possibilidade de acelerar no processo de crescimento. No Brasil eu desconheço. Se existe isso, eu desconheço, Tatiana, mas é muito mais fácil. Não é tão simples como talvez algumas pessoas colocam, mas é mais fácil, porque o crescimento, o país entende que as empresas pequenas são o que impulsionam o crescimento, os negócios. Então, é mais fácil sim, não pode se acomodar da mesma forma, mas é mais fácil. É porque é o que gira os bairros, né? Tudo. É o que gira ali as pequenas coisas. Então, é uma cabeça... os Estados Unidos está 55 anos à frente do Brasil em tudo. 55 anos, vocês estão entendendo? Quanto nós estamos atrasados na nossa vida? Então, assim, é muito tempo. E lembra, nos Estados Unidos, no Brasil eu não sei falar, mas nos Estados Unidos uma pequena empresa é uma empresa que fatura até 30 milhões por ano. Então, tem muito poder, movimenta muito a economia. Então, o governo entende que tem que apoiar, tem que ter linha de crédito, tem que ter capital para poder expandir, contratar mais pessoas, manter a empresa num período um pouco mais difícil. Então, eu sou suspeita a falar dos Estados Unidos, mas eu tenho uma gratidão muito grande. Um rapaz jovem que sai daqui, chega lá, consegue ganhar a vida, gerar empregos, voltar para o Brasil, gerar empregos,
eu só tenho a agradecer. É muita gratidão. É um acolhimento muito grande. Felipe, vou estender a pergunta da Tati também para a região ali de Portugal. Hoje é melhor investir na Europa ou ainda assim o Brasil continua o melhor lugar para investir? Eu vou seguir aqui o meu colega. Também sou suspeito, né, para dizer. Já são alguns anos em Portugal. É um terreno aberto, fértil e precisa ser explorado. Tanto estive agora recentemente em Fortaleza falando sobre isso, inclusive, dessas oportunidades. O mais importante é estar preparado para poder chegar lá e acender esses recursos, porque eles estão lá disponíveis para você poder utilizar. Muito bom. Mais uma perguntinha aqui pra gente. O Rodrigo de Santos, beijo pro Santista, estava aí ontem, hein, ó. Se o governo Trump torna o ambiente americano menos favorável para os brasileiros que querem começar a empreender lá, ou se isso é um mito? Obrigada. Beijo, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu acredito, Bárbara, que todo ambiente que fica mais difícil gera mais oportunidades. Então, um pouco de crença, eu creio que agora, com toda essa mudança, eu fico mais em alerta ainda. Onde tem oportunidades? Quão preparado eu estou para poder passar essa fase? Então, mais complicado não. Olha, continua podendo, um brasileiro chega lá hoje, ele compra um imóvel dando 30% de entrada com verificação do Brasil. Ele chega lá, ele abre uma empresa em 1 semana, 2 semanas. Se ele já tiver um histórico pessoal em algum banco, ele já consegue também começar a construir crédito para a empresa, sem ser residente ou americano. Ele pega um CNPJ, pega um cartão pré-pago, eu não sei se aqui no Brasil existe, pré-pago, você deposita o dinheiro e eles te dão o cartão, você começa a usar, gerou histórico, o banco vai e fala, olha, agora eu te dou um cartão de crédito regular, daqui a pouco eu te dou uma linha de crédito. Então, eu gosto muito de você antecipar o que você vai fazer. Então, você empreendedor que quer internacionalizar sua empresa, se antecipe, entre em contato com alguém lá fora, já crie relacionamentos, abra uma conta bancária, abra um CNPJ, faz um cartão de crédito, compre alguma coisa parcelado, porque nos Estados Unidos tudo é histórico. A underwriter, a pessoa que verifica se vai te aprovar, ela não quer saber se você é bonzinho, se você é bonito, de onde você é, se seus olhos são bonitos. Ela quer saber do histórico. Estados Unidos vai por histórico. Deu certo, pagou em dia, te dou crédito. É o famoso score, né? Score. Que a gente Que tem agora aqui, tem aqui, também, né? aqui, e é bem legal isso. Eu acho que abre muitas portas, né? Sim. Lá também é assim, por score Exatamente. Também? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A Europa e os Estados Unidos andam muito juntos, né? Às vezes um reflexo do outro, inclusive. Portanto, em Portugal, exatamente como nos Estados Unidos, você vai construindo um histórico e isso vai abrindo portas. O empreendedor brasileiro que sai daqui preparado, com certeza ele vai encontrar um caminho muito mais fértil lá para prosperar do que, de fato, ele bater no martelo ou na ponta do prego, como se diz antigamente no Brasil. Então, eu recebo muito essas mensagens de como começar, né? E esse é o principal ponto e que eu destaco é a preparação sempre, que isso lá na frente faz a diferença. Legal. Mais uma perguntinha aí. O pessoal tá querendo, acho que ir para os Estados Unidos, viu? Tô achando, viu? Vamos junto. Fazer minha mala e vou também. Pode colocar na tela. O Ebert, da Bahia. Um beijo para os nossos baianos de coração. Como perder o medo de empreender nos Estados Unidos em um lugar tão longe com culturas diferentes? Aí depois o Felipe responde como perder o medo para empreender também na Europa, né? Olha, eu vou responder de uma forma diferente, tá? Herbert, pega o seu maior medo hoje. Esquece empreender. Se o seu medo é pular de paraquedas, pula hoje. Se o seu medo é nadar no oceano, vai nadar no oceano. Perde o medo em algo. Porque, na verdade, o que te segura de empreender nos Estados Unidos é o medo que você carrega. Isso na minha opinião. Então, começa a perder o medo. Para de se preocupar se você vai errar, se vai dar certo. Se planeja igual você falou, é importante, mas é igual. Se conecta com pessoas boas. Se conecta com pessoas que já empreenderam nos Estados Unidos. Mesmo não estando aqui, eu tenho um sócio, menino de 26 anos, Bárbara, que não tem visto, não saiu do Brasil ainda, e ele tem uma empresa nos Estados Unidos. E mais, tem 11 meses e nós fizemos uma rodada de investimento num valuation de $1 milhão. Uau! O menino, Ítalo, um abraço, é mérito seu.
Em um ano, o menino se tornou milionário sem sair do Brasil. Peraí, eu não tenho visto, eu nunca saí do Brasil, ele é de Piauí, agora que está vindo para São Paulo várias vezes. Então, peraí, ele perdeu o medo, ele se jogou. Então, nós colocamos os medos, nós criamos os medos de tudo, de viver, de arriscar, do que vão pensar da gente. Então, perde o medo, rapaz. Vai lá, faz alguma coisa que você tem muito medo hoje e bora. Empreender é o mais fácil, talvez. Exatamente. Só não pode xingar a sogra, né? Felipe. Exatamente. O inglês ainda, nos Estados Unidos ainda tem o inglês como barreira, né? Portanto, acho que salva esse ponto. Mas na Europa, principalmente em Portugal, a língua é um facilitador, a cultura, né? Nós somos muito próximos, os portugueses gostam muito do empreendedor brasileiro, porque o empreendedor brasileiro chega lá, ele consegue resolver problemas que são pequenos, e tanto dos macros e os micros, né? Então, compartilhando aqui do colega, vença os medos, prepare bem, como eu venho dizendo, acho que já perceberam a minha preocupação, mas é importante dizer isso. E eu tenho certeza que muitos caminhos vão ser abertos a partir desse primeiro passo. O brasileiro, além dele ser muito versátil, ele não tem medo de trabalhar, né? A gente não tem preguiça. Então, quando a gente chega num lugar, eu lembro uma amiga minha que foi morar nos Estados Unidos, foi ser empregada. Eles brigavam para quem que ela ia trabalhar na casa, porque ela fazia apenas o que tinha que ser feito, só que um pouquinho mais. E aí eles brigavam, era fila de espera para quem ela ia trabalhar na casa. E aí ela morou lá 11 anos, super bem, enfim, acabou depois voltando pro Brasil, se arrependeu até o último, né? Pode acontecer, né? Sabe o que eu vejo, Bárbara? E eu falo muito hoje, baseado numa experiência que eu tive, erros que eu cometi. Morar lá, você não pode simplesmente querer ganhar dinheiro e não viver. Então, eu conheço amigos que ficaram 15 anos comendo do pior, vivendo da pior forma para mandar dinheiro pro Brasil. Aí quando ele pega e chega aqui depois de 15 anos, mesmo mais ou menos que ele viveu lá, ele não encontra aqui. Ele já se adaptou a uma nova cultura, não viveu bem. Então, recomendo, não importa qual país, Portugal, Estados Unidos, onde for, aproveite, desfrute um pouco, junte dinheiro, invista em você e não simplesmente viva com o pior da pior forma para juntar dinheiro. Não, né? Vale a pena. Tem um complemento da pergunta do Ebert, pode colocar para a gente também responder aqui, ó. Ele falou, como perder o medo, aqui não coube tudo, agora colocaram aqui direitinho. Quanto eu preciso ter em recursos para começar a buscar oportunidade, ficando lá por uns 6 meses para identificar algo? É um casal com um filho pequeno. Tá. Eu vou colocar baseado numa vida simples, porque você pode viver com $30 mil por mês ou 5. Mas eu diria que com um filho, você deveria Bom, antes de ir, esquece capital, eu diria que você, espiritualmente, você deveria chegar lá primeiro. Começa a gerar valor na vida de alguém lá. Então, se você talvez é um consultor, o que você, não sei qual o trabalho que você exerce, comece a fazer contato. Nós temos 4 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Entre em contato com corretor, com agência de seguro e gere valor baseado no que você faz. Então, 6 meses antes de ir, gere valor para que alguém queira você lá. Então, vamos lá. Sem gerar valor, você deveria ter pelo menos $30, $40 mil de reserva para poder chegar lá e não passar dificuldade. Agora, se você gerou valor, se você espiritualmente gerou valor antes, talvez você chegue com $5 mil. Porque você já chega sendo desejado. Ei, vem aqui, não se preocupa, eu vou organizar a sua casa, já trabalha comigo. Então, um pouco de romper um pouco na questão de aprender a gerar valor onde você chega. Então, se eu hoje fosse morar em qualquer país, Portugal, eu já começaria a ligar para as pessoas. Ei, eu posso te ajudar no seu negócio, posso te dar uma consultoria. Para a pessoa me querer lá. Então, acho que é uma dica aí para você que quer ir para os Estados Unidos ou para Portugal, onde for. Algum complemento, Felipe? Sim, em Portugal acho que eu diria que é mais fácil ainda, né? Porque lá nós temos lá um mecanismo que é o visto de procura de trabalho, que é um mecanismo, né, que o governo português implementou no fim do ano passado, justamente para isso. Então, seguindo aqui a dica do nosso colega, faça esse valor antes, até mesmo antes de chegar, já vai estar contratado antes de chegar.
chegou lá, já está contratado, pronto. Os problemas já voltam e já vira uma outra coisa, na verdade. Uma vida que começa. Um amigo meu que está lá, ele era advogado aqui no Brasil e está morando agora em Portugal, faz acho que umas 2 semanas que foi para lá. Hoje teve um super apagão, né, ali na região de Portugal. Sim. E tudo. Falaram que foi algo da natureza, mas aí não sabe se é um ataque cibernético. Então ficou aquela coisa meio aqui. Que bom você tá aqui no Brasil, aqui em Luz, sim, as minhas coisas estão lá, portanto eu estou um bocado preocupado acompanhando as notícias, né? Mas ainda é muito cedo para dizer o que se passou. Como é um bloco, portanto Portugal depende de outros países para fornecer energia. A Espanha também ficou sem energia por um bocado de tempo, a França também. Então, temos que aguardar. Mas já estavam restabelecendo. Eu ouvi no jornal ali, no rádio, eu sou das antigas, adoro ouvir o rádio, e ele estava falando que já em alguns lugares já estavam sendo restabelecidos a conexão aí da energia. Mas são coisas que a gente não sabe, né? Que tem aí no mundo, né? Muita coisa aí. Mas, enfim, vamos para mais uma pergunta aqui. Pode colocar na tela. Temos? Não temos? Temos. A Rose, do Rio de Janeiro, um beijo para os cariocas. Para brasileiro, é mais fácil empreender em Portugal? Qual que é a profissão que está em alta? Beijo, Rô! Olha, Rose, eu diria que toda a área da saúde em Portugal está em alta. Então, para quem tem soluções nessa área da saúde, a área do meio ambiente também é uma área muito interessante para quem quer começar. Penso que para quem conhece o ESG, né, está envolvido ali com essa temática, também é uma área bastante interessante. Então, assim, temos muitas oportunidades, é importante pesquisar bem, fazer um bom trabalho de casa, como nós dizíamos antigamente aqui no Brasil. Mas, assim, de primeira coisa que eu me lembro, a área da saúde, sem dúvida, é uma área que oferece não só oportunidades, como recursos, né? Porque a União Europeia manda para Portugal, através do Programa de Recuperação e Resiliência, muito recurso para ser destinado até em regiões diferentes. Portanto, tem algumas regiões, como o Alentejo, que fica mais ao sul, que é muito carente de projetos e está ali aberto a receber essas soluções. Portanto, cabe um pouco pesquisar para que, de repente, ter uma solução ali naquela área é um bom caminho de entrada, digamos assim, uma boa porta de entrada. Para trabalhar lá na área da saúde, precisa fazer uma nova faculdade ou eles aceitam a especialização e graduação aqui do Brasil? Já aceitam, desde que passe pelo crivo da universidade. Em Portugal são 5, dependendo da área. A partir do momento que a universidade aprova, o caminho fica muito mais fácil. Olha, depois só trata a imigração. Que bom, né? Porque lá nos Estados Unidos é bem mais complicado, né? Você acaba tendo que passar por uma recertificação. Algumas profissões não, mas a saúde eu sei que tem que passar por uma recertificação. Eu diria que nos Estados Unidos, saúde e tecnologia. São os dois. Eles querem. Eu também tenho uma amiga que foi para trabalhar de enfermeira também. Tem. Eles dão tudo, gente. Tudo. A única coisa que ela precisou foi aprender a falar inglês, porque ela precisou fazer uma prova e tudo, mas eles deram absolutamente casa, carro, tudo, gente, para a pessoa. No Canadá também, né? Eles procuram muito, então a área da saúde, para quem gosta, é uma excelente oportunidade. Sim. Vamos para a última pergunta aqui, que o nosso tempo já estourou aqui. Tá tão bom o assunto aqui, né? O pessoal tá mandando um monte de perguntas, mas vamos fazer a última aqui, ó. A Noemi, lá dos Estados Unidos. Olha, estamos chiques. Que hábitos diários você considera indispensável para quem quer crescer pessoalmente nos negócios? Qual foi a maior virada de chave que você já viveu em sua jornada? Fica para os dois a pergunta aqui também. Os hábitos e qual foi a virada de chave para uma jornada especial para vocês? Eu acho que o primeiro ponto é o comodismo, pelo menos para mim, né? Estava bastante acomodado aqui, entretanto, como empreendedor, queria um desafio maior, né? Poder ter essa experiência de ver num outro lugar, de poder experimentar outras culturas, enfim. E a virada de chave foi justamente o planejamento, né? Porque a partir do planejamento eu pude descobrir que o caminho era mais fácil e a inserção no país também era mais fácil. Então, portanto, eu sempre toco no tema planejamento, porque para mim é uma obrigatoriedade. Então, sair da zona de conforto e buscar ali um desafio novo, para mim foi a virada de chave e a preparação dela, sem dúvida, foi o que sacramentou o sucesso lá fora. Perfeito. Bárbara, eu sou meio suspeito, porque quando eu analiso uma empresa,
Antes, eu analisava o produto, o que ela oferecia, e hoje eu analiso o empreendedor. Os meus piores investimentos foi quando eu foquei na empresa e não no empreendedor. Então, o meu conselho é, para de correr da realidade, invista em você, conheça um pouco mais de quem você é, toque um pouco na raiz, né? Igual essa flor que eu trouxe para você. Dá para saber que é uma tulipa? Uma orquídea. Orquídea, meu Deus do céu, orquídea. Mas se não tivesse aqui, não teria como saber. A não ser que, né, fosse mais a fundo na raiz. Então, o empreendedor tem que focar na raiz do problema e não fugir, buscando soluções que não tem nada a ver. As maiores soluções, a maior virada na minha vida foi me conhecer. Eu tenho um livro que eu coloquei o nome de autogestação. É meio doido, né? Eu penso, você não queria ter falado que era autogestão? Não, autogestação. Eu tive que voltar, conhecer um pouco mais de quem eu era, o porquê eu fazia o que eu fazia, corrigir as coisas que não tinha nada a ver, que falaram que eu era, que eu poderia ou não fazer. Aí eu comecei a crescer. Aí eu comecei a entender o empreendedor que estava aqui dentro, baseado um pouco mais em mim mesmo. Sim. Então, foque em você, não tenha medo de tocar em áreas que, sabe, aconteceu algo lá atrás e você está escondendo. O empreendedor, se ele não ter clareza do que ele está fazendo, se ele não ter uma percepção aguçada do momento da vida dele, do negócio, ele não cresce. Então, a maior virada, e depois eu trouxe um livro para dar de presente. Um livro não, eu trouxe 2 livros, 3 para te dar de presente. O Autogestação, para seguir crescendo, que é a continuidade de um processo quando você se conhece, a jornada do empreendedor, porque aí traz um pouco de negócios, e o último que eu lancei agora, sexta-feira, que é remissão de tempo. Bacana. Eu creio muito que quando você se conecta com você, há uma remissão de tempo. Você acessa as coisas muito mais rápido e você olha para trás e vê tudo aquilo que você deixou de fazer e você consegue se reconectar e fazer muito mais. Então, é isso que eu deixo para o empreendedor. Se conecte com você mesmo, pare de pensar só nos negócios, fugindo de quem você é. É verdade, a identidade, né, é super importante para a gente ter sucesso. Quero agradecer, obrigada Lúcio, obrigado Felipe. Quero que vocês deixem os contatos de vocês. Quem aí tem mais interesse no assunto e quer também algumas dicas, por favor, Lúcio primeiro, depois Felipe. Bom, vou deixar meu Instagram aqui. Eu sou Lúcio Santana. Meu telefone é o 954, coloco um antes, 954-274-2524. E você que está cogitando, pensando ainda em investir nos Estados Unidos, entre em contato com a gente, eu posso te orientar, antecipar, salvar tempo para você. Mas temos também a jornada do empreendedor, que temos ferramentas para você já começar a conhecer um pouco dos Estados Unidos. Custo zero, é uma plataforma que eu criei para poder ajudar a solucionar a dor do empreendedor. Então você vai antecipar. Coisas que você teria que estar lá para viver, você pode viver aqui, vai errar menos, vai custar menos, então vale a pena você investir em você e se antecipar. Não deixe para quando chegar lá pagar o preço que eu paguei e outros imigrantes pagaram.